Então, a primeira coisa que a gente tem que ver nessa lição é a conjugação da forma passiva. Aqui a gente tem um exemplo, watashi wa sensei ni homeraremashita. Ganhei um elogio do sensei, fui elogiado pelo sensei, né? Elogiar em japonês é homemasu. E aí na passiva o verbo fica conjugado homeraremasu. Em português a gente usa o verbo ser mais o particípio passado para fazer a passiva, duas palavras, né? Em japonês a forma passiva é sintética, ela usa uma conjugação para expressar a ideia de passividade. Então, watashi wa sensei ni homeraremashita. Eu fui elogiado pelo sensei. A outra coisa importante de destacar é que o agente da passiva, que a gente chama em português, ele é marcado em geral, com algumas exceções, pela partícula ni, como está aqui. Então, como é que a gente faz a conjugação da passiva do grupo 1, né? Kakimasu, com i. Bom, aqui tem um exemplo completo de diversas situações, né? Kakimasu, forma masu, a vogal é i, né? Kaku é o mesmo verbo na forma simples, a vogal é u. Para a gente fazer a forma passiva, é como na negativa, a gente muda a vogal para a. E aí, a gente, na forma nai, negativa, né? Kakanai. Aí, só que a gente não usa o nai, a gente usa reru. Kakareru, ser escrito. Kakaremasu, também é o mesmo verbo, kakimasu, na forma passiva masu. Porque, além disso, como a conjugação da passiva é uma forma verbal, ela tem a forma simples e a forma masu, né? Kakareru é a forma simples da passiva, do verbo kakimasu, e kakaremasu é a forma masu do mesmo verbo, né? E aí, quando é segundo grupo, basta trocar o masu por rareru. Então, o verbo é tabemasu, taberu, e aí na forma simples fica taberareru, e na forma masu fica taberaremasu. Basta saber que então a gente tira a desinência do verbo e acrescenta rareru na forma simples e raremasu na forma masu. Aqui a gente tem alguns exemplos da conjugação então da forma passiva do grupo 1. Kaku, escrever, kakareru, ser escrito, né? Yomu, yomareru, ser lido. Toru, torareru, ser tirado, ser pego. Kau, kauareru, ser comprado. Asobu, assobareru. Assobareru quer dizer ser objeto de brincadeira. E a gente pode usar, por exemplo, até em relações pessoais, né? Você me tratou como se eu fosse um brinquedo, como se eu não tivesse valor, né? Assobareta. Matsu, matareru, ser esperado, ser objeto de espera, né? E hanasu, hanasareru, ser dito. Aqui, exemplos do grupo 2, basta trocar o uru ou o masu por rareru ou raremasu, né? Taberu, taberareru, ser comido. Miru, mirareru, ser visto. Neru, nerareru, ser dormido. De hadimeru, hadimerareru, ser começado. Pode ser estranho esse nerareru, mas depois a gente vai ver alguns exemplos em que essa construção é possível em japonês, ainda que ser dormido em português não seja uma construção muito comum. E aí a gente tem as exceções, suru, sareru, ser feito, e kuru, korareru, servindo. Também, novamente, a mesma observação que eu faço. Em japonês existem contextos em que korareru é perfeitamente possível, ainda que a passiva em português não seja tão produtiva quanto em japonês.